Então, vou primeiro chamar o nosso palestrante, digamos, o broker, né, da palestra aí, meu colega de doutorado, né, quando eu comecei o doutorado, ele estava acabando, né, um cara que, uma época lá, ele foi da minha banca de doutorado, uma época lá eu fiquei muito chateado com o Daniel, o cara na banca lá, me enchendo lá de perguntas aí difíceis, que é o professor Daniel Capaldo Amaral. Por favor, Daniel, vem aqui com a gente. Prazerzão grande estar com você aqui, Daniel. Né? É sempre aí muito satisfatório para mim assim ver pessoas aí que estão na minha história e que mantêm um trabalho de ponta em gestão de projetos, como você, um cara sério, né, um pesquisador sério, e um cara com inserção em empresas também, a gente vai ver aqui. Né? Então, muito obrigado aí pela sua participação, Daniel. Eu que agradeço, Sanderson. Realmente aí o Sanderson está lembrando aí um momento muito bacana aí da nossa vida ali no grupo de engenharia integrada, né? É um grupo que formou muita gente aí nessa área de desenvolvimento de produto, inovação e gestão de projetos, né? Assim como o Sanderson aí, que está fazendo esse trabalho brilhante aí em Brasília. Parabéns Sim. e muito obrigado aí pela oportunidade, viu, Sanderson? Cara, Muito prazerzão bom estar meu. aqui. Então, Daniel, antes de passar a palavra para você em definitivo, eu vou só falar para os espectadores, né? Nós temos um chat, vocês podem utilizar o chat para fazer perguntas. Essas perguntas vão estar registradas lá, e a gente vai estar gerenciando as perguntas aí ao longo do painel, né? O Daniel tem uma dinâmica aí de momentos mais expositivos, momentos de pergunta, então vocês vão poder interagir ao longo da palestra. E aí, Daniel, passo para você aí e fique à vontade. Um abraço. Muito obrigado, viu, Sanderson? Obrigado aí a todos, né? Ao pessoal da organização. É uma oportunidade muito bacana estar aqui com vocês, porque também é uma oportunidade que eu vou estar aqui com alguns colegas e a gente vai estar falando de um trabalho nosso que é bastante novo, foi lançado agora em abril, que é uma publicação sobre hibridismo, que é um tema muito interessante também, então espero que seja uma noite muito bacana. Então eu vou pedir para o Wagner colocar a apresentação, por favor, e aí eu vou falando um pouco para vocês, gente. Então vamos lá, né? Então, nós vamos conversar aqui com vocês é sobre esse fenômeno que é o hibridismo, né? Que é a evolução dos modelos de gestão aí e agilidade nos negócios. Esse tema dessa palestra é em cima desse livro que eu tive a sorte aí de escrever junto com alguns colegas. E 3 deles estão aqui, esses que vocês estão vendo aqui na fotinho, eles vão estar pessoalmente aqui para vocês fazerem perguntas. Então, gente, não é toda hora que a gente consegue se reunir, essa turminha. Então, eu vou pedir aqui, se possível for, né, para colocá-los no nosso palco aqui, nosso palco digital, né? Então, se o Wagner puder colocá-los aqui, ó. Então, nós vamos ter aqui o Edivandro Conforto, que é um especialista em agilidade, em gestão ágil, com várias publicações. O Michael Bianchi, também uma pessoa muito focada com o híbrido, também consultor, e o grande Paulo Botelho ali. Eu vou pedir para eles se apresentarem um pouquinho, né? Eles são coautores desse livro, né? Só para lembrar também, a gente tem uma outra autora que não pôde estar aqui, mas é a Carolina. Então eu vou pedir para eles falarem um pouquinho deles mesmos, só para vocês conhecerem, se já não conhecem, né? Porque eu sou o menos conhecido aqui. Talvez eu e o Michel, vocês conheçam mais o Ed e o Paulo do que eu aí. Então, pode falar, Ed, vai na ordem aí que está aparecendo na tela aí. Cima para baixo. Bom, prazer aí estar aqui. Obrigado pelo convite, Sanderson, e toda a organização aqui. Obrigado, Daniel, pela oportunidade. Eu vou ser bem rápido aqui para a gente poder escutar os demais e partir para o conteúdo. Eu trabalho com
com agilidade e transformação, tenho 17 anos. Tive o prazer aí de me formar, né, com o Daniel, então eu considero o Daniel aí um mentor e uma pessoa que me ajudou muito lá no começo e ainda ajuda até hoje, então tenho o maior prazer de fazer os trabalhos com ele. E eu atuo em transformações digitais de grandes organizações, então o meu foco hoje tem sido consultoria. Eu já fui líder global de uma prática de Business Agility para uma grande consultoria multinacional, já tive minha própria empresa. Então, eu trabalho muito com assessoria a executivos de grandes organizações. Tá? Obrigado, Ed. Ficar à vontade aqui para as perguntas a respeito tanto do tema, né, quanto também dos projetos, da própria atuação aqui dos profissionais. Obrigado, viu, Ed? E aí tem o Michael Bianchi, que vai falar um pouquinho sobre ele. Fala aí, Michael. Pessoal, boa noite, tudo bem? Estão me escutando bem? Só me dá um ok, porque eu não testei o microfone aqui. Sim, tá ótimo. Então tá bom. Bom, pessoal, agradeço a oportunidade de estar aqui, Sanderson, pelo convite, toda a equipe aí por trás do colóquio. Também não vou me alongar muito, eu acho que o foco principal está no conteúdo aqui que a gente pretende passar para vocês. Eu já estou aí na área de gestão de projetos quase há 10 anos, atuando com gestão de projetos e mais especificamente com gestão ágil há uns 7, 8 anos. Hoje meu foco é consultoria, também focado dentro da área de transformação ágil dentro das organizações, tá? E a gente vai ver que está bem linkado com o tema de hoje, que a gente vai falar sobre hibridismo. E como da casa aqui também, fui orientado aqui pelo Daniel, fiz meu mestrado e meu doutorado dentro da Universidade de São Paulo, também com foco aí em gestão ágil e principalmente em modelos híbridos, tá? Também tive alguma passagem pela indústria farmacêutica, indústria de P&D e TI, e eu acho que é isso. Espero que a gente tenha uma boa noite aqui, que a gente consiga compartilhar conhecimento com vocês. Boa noite, pessoal. Eu sou o Paulo Botelho. Claro, agradeço muito, Sanderson e toda a equipe por essa oportunidade. É um privilégio para a gente poder estar aqui e dialogar um pouco sobre o nosso tema, né? E compartilhar um pouco das experiências. A minha vida foi na área industrial, projetos e gestão de negócios, né? E nos últimos 10 anos eu me debrucei mais sobre o tema do hibridismo. E então, nessa noite, eu desejo compartilhar um pouco dessas experiências com vocês. Então, muito obrigado e vamos em frente. Obrigado a todos. Vocês viram aí, né, galera, que a gente está com uma turma da pesada, muitos anos de experiência aqui em ágil, em híbrido, e eu vou tentar não atrapalhar muito e vocês aproveitarem bastante. Então, já vai prestando atenção aí no chat e pensando nas perguntas, tá bom? Eu vou tomar liberdade, né, pessoal? Eu combinei aqui com eles, eu vou fazer uma breve apresentação. E aí, como a gente tem esses ilustres universitários aí, os três, vocês podem puxar a minha orelha se eu falar muita abobrinha, hein, gente? Tá legal? Aqui é assim, a gente já tem um... Opa, deixa eu ver aqui que eu voltei aqui. Vamos lá, então. Ó. Pessoal, eu vou falar brevemente, assim, só para suscitar perguntas de vocês, tá? Essa é a nossa dinâmica hoje. A gente quer muito interagir, então, só que a gente vai mostrar algumas coisas até para vocês terem um ponto de partida, né, para as nossas discussões. Então, eu vou fazer uma apresentação breve, só para localizar como que a gente viu o hibridismo aqui, e aí a gente vai falar por que a gente escreveu esse livro e dar alguns fatos para vocês, tá bom? Depois eu vou deixar os meus colegas, vão falar um pouquinho sobre agilidade, a customização dos modelos híbridos e, assim, os casos de implantação aí, tudo isso que está relatado aí no livro. Quem ficar até o final vai ter uma surpresa, tá certo? Então fiquem até o final aí e a gente vai dar um brinde aí para vocês, tá certo? Então, ó, eu vou tentar fazer um resgate. Eu sei que vocês já conhecem aqui essa figura, tá certo? Mas eu vamos ver como é que a gente chega no hibridismo aqui. Então,
vocês conhecem até melhor do que eu, aí, todos vocês, né? Lá em 1950, como começam as primeiras técnicas de gestão de projetos. Depois, em seguida, a gente tem um foco na questão do custo e programação, né, na década de 60. Na década de 70, a gente vê o avanço, o início, né, do avanço da introdução da informática em grandes projetos, e aí a gestão de projetos ela entra no mundo digital com os primeiros softwares de gestão de projetos, até chegar na década de 80, que é uma década onde é marcada, né, pelo movimento da qualidade, pelo foco em risco, em equipes, e tudo isso que está entranhado aí na nossa teoria de gestão de projetos. E na década de 90, né, a parte de liderança, e aí acontece um fenômeno interessante que é dos corpos de conhecimento e dos padrões, e também da corrente crítica. Então, até aí, né, até esse momento, nós temos aí uma consolidação de uma forma de visão da gestão de projetos, olhando para uma ideia de prever, antever todas as atividades e você conseguir controlar, ou seja, aumentar a previsibilidade, diminuir os riscos e conseguir entregar os projetos naquela lógica dos prazos, né? Nos anos 2000, a gente vê um movimento muito interessante que a gestão de projetos, até esse momento, né, até 1990, até 1980, era uma disciplina ainda muito restrita àquelas empresas projetizadas, né? Quem usava isso? A indústria aeronáutica, a indústria naval, mas indústrias clássicas como automobilística ou de processos de manufatura, elas realmente não adotavam práticas de gestão de projetos. E isso vai mudar nos anos 2000 e surgem os corpos de conhecimento, né? E em 2010, uma coisa muito interessante também, começam a surgir modelos de complexidade, os primeiros passos da teoria contingencial. Ou seja, as pessoas já começam a perceber que eu tenho que lidar com os projetos de forma diferente, né? Uma coisa muito interessante é que lá na década de 90 ainda tem uma sementinha, que são os primeiros autores que começam a reportar problemas, né? Os famosos relatórios do caos em software, mostrando que, poxa, estamos usando as técnicas e elas não estão funcionando. Surgem o que a gente chama hoje de métodos leves, que eram simplificações da gestão ágil, ainda sem esse nome de gestão ágil. E o nome ágil ele vai se consolidar nos anos 2000 com o Manifesto Ágil, né? Então, ou seja, já tinha os métodos, as pessoas estavam fazendo coisas, mas de repente esse movimento vai ganhar um corpo, até que nos anos 2000, metade deles começam as certificações e surgem os métodos ágeis escaláveis, agora organizados e estruturados para trabalhar com as grandes empresas. Então, você tinha esse movimento, algumas pessoas adotando ainda aquela linha azul que vocês estão vendo de desenvolvimento, enquanto outros grupos de pessoas, né, também focados em gestão de projetos, trabalhando nessa linha vermelha ali com o ágil, né? Então, isso deu vazão a uma série de métodos que vocês estão vendo aí. Então, hoje nós temos assim métodos ágeis ali, ou que a gente chama de frameworks ágeis, né? Desde os mais simples, com menor grau de difusão, de menor grau de detalhamento, né? Por exemplo, o Kanban, né? Que é o mais simples possível que eu posso fazer num projeto, até a gente chegar num nível bastante sofisticado, como a gente tem hoje com o SAFe, com a sua estrutura de vários times, várias equipes e tudo mais. Então, esse foi assim, a gente chega aí em 2010, 2015, né? E aí, aonde que está o hibridismo nisso? Na verdade, o hibridismo é um fenômeno bem recente, e ele vai começar o quê? Ele começa, assim, a se desenhar lá em 2015, quando ganha corpo esse nome modelos híbridos, né? E também a preocupação com a agilidade. É um momento em que as pessoas começam a descobrir que não basta usar as técnicas ágeis. Eu posso estar usando as técnicas ágeis
E se a minha cultura não estiver correta, ou se não tiver sido aplicada no contexto necessário, a gente às vezes não consegue obter aquele nível de agilidade, a gente consegue obter aquele desempenho. As pessoas começaram a perceber isso. E, ao mesmo tempo, pessoas que estavam lá na abordagem contingencial começam a perceber que eles podem fazer uso de algumas técnicas. E aí o próprio pessoal do ágil começa a usar umas técnicas do tradicional e vice-versa, e começam a surgir ali os chamados modelos híbridos de gestão de projetos, que é o tema aí do colóquio. Vocês vão ter outras palestras amanhã, vocês aí estão ficando super antenados aí com o que há de mais moderno em gestão de projetos, tá certo? Aqui é só para mostrar para vocês também que, de novo, né, nada é por acaso, nada surge de uma ideia solta ao léu, né? Por exemplo, quando a gente volta atrás na literatura, né, apesar dos modelos híbridos vão se consolidar em 2015, nós já tínhamos pessoas falando sobre isso lá em 2002. Mas, obviamente, elas estavam falando isso de uma forma muito pouco desenvolvida, né? Bem pouco avançada, né? Ou seja, teve que passar aí uma década, pouco mais de uma década, para que esses modelos híbridos ganhassem a maturidade e hoje ocupassem o seu lugar no espaço, né? No nosso livro, uma das coisas que a gente vai trazer para vocês, e quem tiver a oportunidade, é uma conceituação disso, mostrando essa história que eu acabei de falar para vocês aí em 10 minutos, né? Mas que ali a gente está explicando com um pouco mais de tempo e cuidado e trazendo definições como essa, né? Modelos híbridos, né? A gente entende como uma combinação, né? Tanto de princípios, práticas, técnicas e ferramentas, usando as diferentes abordagens. Ali, no caso, principalmente essa questão do ágil e do tradicional, que elas se antagonizam. Então, esses modelos híbridos, pessoal, hoje eles têm um papel muito importante para as empresas. Por quê? Porque eles conseguem fazer, mesmo que uma empresa ela não consiga usar as cerimônias do ágil porque ela tem uma complexidade ou porque tem as interfaces do projeto, ela, com o modelo híbrido, ela pode trazer um pouco dessa agilidade que é necessária nos negócios, especialmente com o que a gente está vivendo hoje, a questão da digitalização e outros negócios digitais. Os modelos híbridos também, eles ajudam a equilibrar essa questão, porque se eu vou para também toda a flexibilidade e eu deixo toda a inovação, é fato que eu posso perder também em termos de produtividade, em termos de eficiência, né? Afinal, a padronização e a antecipação e diminuição dos riscos, ela tem um papel importante para evitar qualquer, na verdade, evitar uma série de ineficiências no nosso projeto, e erros no nosso projeto, né? E, além disso, eles permitem também buscar mais colaboração em projetos tradicionais, eles conseguem também trazer aquele aspecto de valor para o cliente, para quem está usando o preditivo, né? Que no preditivo é fácil também a gente focar nos requisitos e perder esse feeling, né? E esse cuidado com as necessidades reais do cliente, né? Eles também permitem que a gente combine as práticas das várias abordagens e assim por diante. Tudo isso que eu estou falando aqui, vocês vão encontrar lá num capítulo do livro. A gente fala sobre essas características, né? Ok, então o que aconteceu? Nós chegamos aqui nessa foto, a gente começou a ter esses modelos híbridos, né? Mas aí, mais recentemente ainda, pessoal, só para vocês terem uma ideia, eu estou falando de algo aí de 2021, pessoal aí do PMI está falando também, entendeu isso? É que começou a surgir a ideia de abordagens voltadas para o princípio, que é uma evolução natural da abordagem contingencial e dos modelos de complexidade. As pessoas começaram a entender que tinha complexidade, começaram a reutilizar essas abordagens
contingenciais, né? E aí surgiu a ideia de focar cada vez mais no princípio. Então, ou seja, você segue alguns princípios, né? A ideia de você ter alguns princípios e você, de acordo com as características do ambiente, os fatores críticos do ambiente e o valor que o seu cliente deseja, eu vou acomodar, eu vou ajustar as minhas técnicas preditivas. Então, olha que interessante, nós estamos convivendo hoje, e é isso que o nosso livro está trazendo, com dois mundos, assim, ou seja, o pessoal que trabalhava com a abordagem mais preditiva, mais do plan driven, entendendo a importância da customização, da personalização e criando a gestão por princípio, em paralelo com o pessoal trabalhando nos modelos híbridos. Olha que interessante. E tudo isso juntando. Então, a gente acredita, na verdade... desculpa, aqui eu trouxe um pouquinho para todos aí poderem nivelar assim, o que é a gestão por princípios, né? Eu não vou falar aqui muito sobre, não dá, obviamente, né? Porque não vai fugiria do escopo, mas ela é a ideia de que você tem lá alguns códigos de valores, né? Você tem alguns princípios e você customiza para o projeto, né? Uma coisa muito interessante, aqui eu estou trazendo os princípios que o PMI colocou no PMBOK, recentíssimo, em 2021, né, gente? Olha, nós estamos falando de algo de agora, né? E se você olhar lá nos princípios dele, eles vão colocar, olha, foco no valor. Olha que interessante. Eu pincelei alguns princípios aqui, ó. Navegar na complexidade, permitir o envisioning e customizar os projetos. Olha que interessante. Está significando o quê? Que existem alguns princípios hoje que viraram universal. Então, esse princípio do foco no valor que o Agile trouxe, ele está virando universal para todos que trabalham em gestão de projetos. A complexidade também. Então, olha que muito legal. Nós estamos, tanto o pessoal do híbrido como a abordagem tradicional preditiva, elas estão chegando num ponto de encontro. Num ponto de encontro do quê? De uma sociedade ou de uma forma de gerar negócios, de gerar valor e gerar produtos que é cada vez mais distribuída. E não é à toa que nós estamos falando em hibridismo, em gestão híbrida, muito para negócios digitais. E vocês sabem melhor do que eu de que quase nenhum negócio hoje já não é mais digital, né? Qualquer coisa vai ter um app, vai ter uma forma de conectar com o cliente que vai ser digital, né? As coisas estão falando, nós estamos falando de blockchain das coisas, nós estamos falando de smartwatches, smart roupas, nós estamos falando de IA em tudo quanto é lugar. Então, nós estamos falando de negócios digitais. E aí, e por que o hibridismo tem muito a ver com os negócios digitais? Porque ele está muito ligado a resolver problemas nesse último nível. Então, essa figura é muito legal, ele vem lá da computação, né? Muita gente usa essa figura, ela é bem conhecida, e ela mostra aqui, de um lado, uma rede, né? Que é uma rede centralizada, onde eu tenho um nó, que ele coordena os outros nós. Aí eu tenho uma rede descentralizada, onde eu tenho um nó que coordena nós, que tem filhos desses nós, né? Até essa distribuída, onde todos os nós interagem praticamente com todos, e a coordenação ela fica um pouco fluida, porque ela vai caminhando dentro dessa rede. Então, determinado estágio do produto, da geração de valor, um nó está tendo maior influência e depois o outro vai fazer isso. E olha que interessante, ó, eu coloquei aqui, chutei, tá certo? Vocês podem falar aí no chat, fala aí, Daniel, você errou aí, mas tudo bem, eu estou colocando aqui, podem criticar, tá bom? Mas assim, meus colegas aí vão me ajudar, mas se a gente olhar, a gente trazendo essa visão das redes de supply chain, saindo de centralizada para o final, a gente consegue entender a gestão de projetos. Então, aquela gestão de projetos, dos escritórios de projetos, dos projetos espaciais, com aquelas grandes WBS, os manuais da ESA, o manual da NASA, ela é bem o paradigma da gestão centralizada. Você tem lá uma agência e ela vai definir como é a gestão e ela vai fazer toda a parte do controle.
quando a gente chega naquela parte dos padrões, que é a década de 80 e 90, que aí a gente vê as empresas fazendo downsizing, né? Ou seja, eram grandes empresas verticalizadas, nessa forma centralizada, as grandes montadoras que na década de 70 elas tinham 1.000, 2.000 engenheiros trabalhando num projeto, elas vão chegar na década de 80 com 400. Só que assim, ela vai ter 400 engenheiros trabalhando no projeto e ela vai ter vários sistemistas, que a gente chama que é outras empresas que coordenam, é o paradigma da descentralizada. E hoje nós estamos vendo ali os carros elétricos, vamos pensar assim, nos anos 2000, 2010, onde você tem lá um consórcio de empresas, todas pequenas, algumas startups e outras interagindo dessa forma aqui em rede, né? Em rede e totalmente conversando. E essas novas técnicas de gestão, por princípio e ágil, elas estão muito ligadas a esse momento. E aí entra o hibridismo, pessoal, que é o que a gente está pondo aqui no livro. No fundo, o hibridismo, a gente entende ele como um fenômeno, né? Que ele vai além da gestão de projetos, né? Ele é uma convergência da gestão de projetos com outras áreas de negócio e ela permite, assim, conectar os projetos tanto com o ambiente externo e com as outras partes. Então, ou seja, ele é um fenômeno muito interessante e capitaneado pelas pessoas que trabalham com gestão de projetos, que estão passando essa ideia para as empresas. E ela é uma resposta aí para esses novos negócios e para o Business Agility. Por quê? Porque hoje as empresas estão vendo assim, eu não vou mais saber se eu vou ser mais preditivo ou mais ágil. Eu vou, na verdade, criar uma organização que possa customizar e agir da melhor forma de acordo com o contexto ou de acordo com o tipo de projeto. Tá bom? Então, o hibridismo, aqui a gente traz esses conceitos lá no livro, ele é uma abordagem, então ele é uma forma de pensamento, ele é um comportamento que busca a máxima customização. Então, o que a gente vai falar lá no livro é como estruturar a sua empresa para aumentar essa adequação, essa aderência e esses modelos de forma a atender de forma sistêmica aí as necessidades do negócio. E foi por isso que a gente escreveu esse livro, né? Então, aqui, só para vocês saberem, a gente escreveu esse livro dentro desse contexto, tentando mostrar o hibridismo. A gente se reuniu não por acaso, na verdade, eu tenho uma experiência que vem muito de ter um grupo de pesquisa que estudou durante vários anos essas temáticas, tanto da gestão ágil. A gente teve aqui no nosso grupo de pesquisa também a oportunidade de ter sido um dos primeiros, assim, até no mundo, a pensar em como usar a gestão ágil dentro de produtos manufaturados na época, e a gente começou muito, então era 2005, 2004, a gente já estava trabalhando com gestão ágil, aplicando em produtos manufaturados, né? E então juntou essa minha experiência, a experiência que vocês estão vendo do Edivandro, que é um consultor em Business Agility, conhece digitalização, junto com a do Michael, que trabalhou muito fortemente com modelos híbridos, publicou bastante, né? E junto com o Paulo, que trouxe uma coisa maravilhosa, que é essa oportunidade de 10, 12 anos de aplicação mesmo prática ali no dia a dia, fazendo as coisas acontecerem. E tanto todos nós aqui, né, trabalhamos bastante com palestras, cursos e workshops, e a gente divulgou esse livro. E no livro aqui a gente vai tratar primeiro essa introdução que eu mostrei aqui para você, a gente fala com mais calma, né, mostrando o que é, traz também essa relação entre hibridismo e agilidade, mostra a evolução teórica desses modelos, né, e aí a gente traz também um caso de sucesso, que é o caso da Bosch, que nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco sobre ele. Uma coisa legal também, depois que você tem essa visão de você viu, olha, entendi o que é, como evoluiu e como isso está impactando as empresas, aí entra esses conteúdos a partir do capítulo 5, onde a gente fala assim, como criar, né, traz um pouquinho uma ideia de como criar e traz um exemplo de aplicação de criar um modelo híbrido, né, e depois em seguida mostra como preparar a empresa para usar esses modelos, porque isso é uma coisa que a gente entende que é um grande desafio. Você tem que, assim como no ágil, né,
ou modelos híbridos, ou pensamento híbrido, você precisa trazer uma cultura nova e mudar a organização. No final, a gente fala um pouco da gestão, faz considerações finais, assim, de futuro, e sobre essa área, tá certo? Então, acho que eu já falei demais, e eles me conhecem aqui, eu fico falando e não paro mais. Então, antes da gente ir, a minha ideia é que dá para a gente prosseguir depois para alguns detalhamentos, mas antes eu queria dar uma parada para ver se os meus colegas têm algum comentário, e se vocês aqui que estão aí no nosso chat, alguma coisa, tem algum comentário, ou já tem para nós alguma pergunta que vocês queiram fazer, tá certo? Então eu deixo a palavra aberta, se alguns dos panelistas aí quiserem comentar um pouco e me corrigir na apresentação, também fiquem à vontade. Ou para falar algo que eu esqueci, né? Eu estou acompanhando aqui o chat e eu não sei se eu vi nenhuma pergunta. Alguma questão, pessoal? Senão a gente continua também. Tudo jóia? Vocês querem comentar alguma coisa do que eu falei, Ed? Ou complementar com alguma coisa? Nenhuma dúvida. O Miguel está falando aqui. Obrigado, Miguel. Muito bom. Eu posso comentar se tudo bem. Eu acho que o Daniel deu um resumo muito, muito bom aí do livro. Eu sou suspeito para falar, mas eu acho que vale muito a pena ler esse livro. É um livro que eu acho que assim, você tem que se orgulhar, né? O Daniel sempre falava isso, tem que se orgulhar do que você escreve. E eu acho que esse livro aqui é uma das peças que eu criei e compartilhei aqui que eu me sinto muito orgulho, né? Eu também escrevi vários artigos, assim como o Daniel, o próprio Michael também, mas o livro é uma forma da gente levar isso para o mundo do dia a dia, né? Então, eu tendo um pé na pesquisa e um pé na prática como consultor, eu consigo ver muito os dois mundos, né? Onde que eles conflitam, onde é que realmente só funciona no papel e na prática não, e vice-versa, né? Onde é que a prática falha ao entender a razão das coisas de ser. Eu acho que o hibridismo, e eu até estava discutindo isso hoje pelo WhatsApp com uma outra pessoa que veio me perguntar o seguinte: pô, Edvando, tem gente que fala que o hibridismo é o fake agile, tem gente que fala que o hibridismo é a próxima evolução da gestão, que inclusive leva o nosso nome, e eu acredito que em gestão as coisas evoluem, né? E elas estão sempre conectadas. Então, como o Daniel disse, o hibridismo ele nasceu de uma demanda, de uma necessidade, e eu costumo dizer que nós estamos na década de agilidade por conta da pandemia que acelerou muito as transformações digitais. E quando você vai nas empresas, você percebe que, embora algumas empresas, né, vão até a mídia e dizem que são digitais, você vai entender que só a da empresa é digital, e malemar ainda, né? Então, tem muita coisa ainda para acontecer em termos de transformação nas organizações, e elas perceberam a dificuldade de pegar uma receita pronta de mercado, mesmo que ela seja simples ou muito detalhada, para um time ou para vários times, e aplicar isso com resultados no dia a dia da prática, né? Então, acho que o Paulo depois vai comentar um pouco de todo o esforço que ele teve, porque hoje as empresas, né, quando a gente começou a trabalhar com o tema, né, Daniel, não tinha referência, né? Então, assim, eu quero ver um método para desenvolver agilidade, não existia, né? E aí a gente foi acompanhando essa evolução. Então, eu tive o prazer de começar num ponto onde a agilidade teve uma mudança e começou a ser vista como competência e não como resultado de uma prática. Porque no final do dia, só por aplicar uma prática ou um método, não quer dizer que você vai ser ágil. Eu já vi várias empresas, não é uma só, que adotam todas as ferramentas de agilidade, mas quando você olha no final do dia, não dá resultado nenhum. Não inova, não aumenta a receita, não é mais rápida,
não tem flexibilidade. Então, assim, a gente percebeu que a agilidade ela é uma competência porque ela demanda, ela precisa de vários elementos combinados, né? Não é só um método, não é só uma prática. As empresas perceberam que hoje tem uma enxurrada de metodologias e receitas, e antes, quando não tinha nada, era difícil. Hoje está mais difícil ainda, porque você precisa escolher, né? Qual delas que vai dar mais resultado? Porque meu concorrente talvez esteja adotando uma e esteja tendo resultado. Eu vou lá e tento copiar. Aí não dá certo. Então vamos fazer a outra. Aí não dá certo. E nisso a empresa gasta muito dinheiro e tempo sem chegar no resultado. E aí elas perceberam, e eu acho que, de novo, a pandemia ajudou, porque foi muita, né? Foi uma enxurrada de empresas fazendo isso ao mesmo tempo, tanto que teve um boom de TI, teve um boom de agilidade, e elas perceberam que a palavra-chave do sucesso é customização. Não adianta querer bypassar o processo de você entender o contexto, de você entender quais são os objetivos, de você entender que a agilidade é uma competência, e aí você criar a sua própria receita. Não adianta querer copiar a receita daquela empresa de música, não vai dar certo. Não adianta você pegar o maior framework mais detalhado possível que está na internet, tudo gratuito, não vai dar certo. Você precisa aprender a customizar. E aí vem o problema que a gente tenta resolver, porque customizar não é uma tarefa fácil. Demanda muita experiência, muito conhecimento, experiência ampla e vasta em várias práticas, e não tinha uma metodologia. Então, a gente acabou, acho que naturalmente, indo por um caminho onde a gente precisava entender toda essa complexidade, né, dos modelos de gestão para negócios digitais, para ecossistemas, e a partir daí tentar voltar ao básico. O que falta? Será que falta uma receita, falta um guia, falta algumas práticas? Então foi isso que a gente tentou colocar no livro, e eu sempre incentivo, eu não dou muito spoiler, o Daniel já vai falar aqui, mas eu incentivo vocês a lerem o livro, porque está uma leitura muito gostosa, muito prática, e assim, extremamente bem embasada, gente. Então, eu só queria aproveitar parte aqui do grupo, né, Daniel? Eu acho que o livro ele traz uma combinação muito premium de prática e ciência, que eu acho que é o que falta em muitas organizações hoje. Né? Tem muita prática, pegar o gancho, né? Que não dá certo e falta ciência para entender o porquê que não dá certo ou o porquê que dá certo. Eu acho que é esse que é o ponto. Vai lá, Daniel. Então, deixa eu pegar um gancho. Eu vou pegar um gancho antes de passar para os outros colegas, na pergunta do Pedro. Pedro, o Edvando acho que já respondeu um pouco da sua pergunta. Poderia ser considerado como um formato menos técnico? Olha, pessoal, na verdade é o contrário, né, Ed? É o que o Ed estava falando agora. O ágil, ele veio com essa pegada da simplificação. E muita gente acabou não entendendo o real desafio que é gerenciar projetos. Nós que estamos há muito tempo com gestão de projetos, todos os gestores de projetos que estão aqui, sabem o quão difícil é gerenciar bem um projeto. Só que o ágil, como eles tinham técnicas simples, as pessoas começaram a associar, viu, Pedro, em que, se eu estou usando o ágil é porque é simples, vamos usar porque é simples, mas muitas empresas acabam adotando técnicas simples sem saber por que elas funcionam e como elas funcionam no contexto errado e não dá certo. O que a gente está trazendo com o híbrido já, na verdade, é um grande desafio para os gestores de projetos. Nós vamos ter que ter uma nova geração de gestores de projeto, viu, gente? Que são pessoas que conheçam profundamente o preditivo, conheçam profundamente o ágil, saibam por que cada uma dessas técnicas funcionam e, como o Ed falou, para poder ajudar a organização a customizar. Certo? Vocês querem comentar mais Mas foi muito legal, viu, Pedro? Isso aí. Então, eu acredito até que é o contrário, viu, Pedro? Na verdade, assim, cada vez mais a gente vai ter que ser uma base técnica maior para gerenciar projetos, ou fazer esse trabalho. Então, vocês querem comentar mais alguma coisa? Eu vou passar para uma parte. Você quer comentar? Pode falar. Sim, gostaria também. Eu queria trazer uma outra perspectiva, né? Para não ser redundante com a riqueza que vocês dois já trouxeram, mas, por exemplo, nós estamos vivendo uma era
onde se fala muito da experiência das pessoas, né? Então, é o cliente no centro, é o usuário no centro, para que, então, ele possa ter uma boa experiência, né? E a gente esquece de colocar as organizações no centro, porque a gente tem são as ferramentas no centro e as organizações que precisam se amoldar nas ferramentas. Com o nosso tema, nós queremos colocar o seu departamento no centro, ou a sua empresa no centro, a sua organização no centro, e os métodos, né, os frameworks, eles têm que atender à sua circunstância, à sua cultura e tudo mais. Então, é uma mudança, né, da perspectiva que o hibridismo traz, que não é mais a ferramenta que é no centro e a sua organização tem que se submeter àquela ferramenta, mas a circunstância que você vive, e aí você vai escolher o que está mais adequado para otimizar as soluções, né? Então, é uma mudança de perspectiva, é uma mudança de paradigma, né? De tal forma em que você, com todas essas competências que o Daniel e o Edivandro comentaram, é que você possa fazer as melhores escolhas e se diferencie. Então, é importante ter essa competência, né? Esse estudo e esse conhecimento para que você possa fazer as melhores escolhas e não se submeter às ferramentas que te colocaram como a ferramenta A ou B para atender. Não, você faz as suas melhores escolhas. Então, é essa perspectiva que eu queria trazer até para temperar um pouco aqui no nosso diálogo. Só para complementar rapidinho, eu acho que se a gente pudesse, a gente ficaria a noite inteira falando desse tema, né? Eu acho que todo mundo gosta bastante, a gente está perdendo um tempinho aqui na primeira pergunta, mas sobre o caso ali que o Pedro perguntou se é um formato de gestão menos técnico. Depende do que você quer dizer como técnico e em que nível, tá, Pedro? Eu quero dizer com isso, se você estiver falando do modelo de gestão em si, minha resposta para você é depende. Depende da forma que você vai construir esse modelo de gestão. Ele pode ser mais complexo ou mais simples, dependendo das práticas que você escolher para o ambiente que você está inserido. Agora, se você estiver falando do processo para criar esse modelo de gestão, aí eu vou na linha do Daniel, que de fato é uma pegada mais técnica. Por quê? Porque você tem que entender, conhecer e estudar vários métodos de gestão de projeto, entre tradicionais e ágeis. Você conhece o Scrum? Pô, bacana. Você vai ter que conhecer Kanban, vai ter que conhecer o Scrum, vai ter que conhecer o Safe, vai ter que conhecer o Waterfall. E mais do que isso, fazer uma análise crítica do que é bom neles, do que não é bom para dentro do seu ambiente organizacional. E saber escolher dentro deles e costurar essas práticas para criar esse modelo de gestão. Então, o arcabouço ou conhecimento do gestor de projeto, ou a pessoa que trabalha com gestão de projetos, vai ter que abranger muito mais do que um único método ou outro, mas um leque de projetos, vai ter que ter uma caixinha de ferramentas de gestão de projetos com todos esses métodos e saber o que escolher e como costurar eles entre si. Então, nessa pegada, eu acho que é muito mais técnico do que a gente já vem vendo aí nos últimos anos de gestão de projetos. Perfeito. Eu vou pedir para o Wagner voltar com a apresentação, então a gente vai dar continuidade. Entenderam a dinâmica aí, pessoal? Tá bom? Então, quanto melhor as perguntas, então vamos prestar atenção agora, hein? Vamos ver se o pessoal vai... Joia. Eu vou pedir... Agora nós vamos falar um pouquinho, que é o seguinte, então vocês entenderam a evolução histórica, né? E dentro desse achado do hibridismo, a gente coloca lá no livro uma coisa que é bem original, assim, e vem muito do conhecimento nosso, tanto como pesquisa e prática, nas conversas que a gente teve. Aliás, foi muito bacana essa experiência de escrever o livro, e quem capitaneou essa experiência foi o Edivandro, viu? Eu não sou o primeiro autor, eu estou lá no final, eu só estou hoje fazendo as honras, mas ele que foi o nosso mestre aí, que fez juntou toda essa equipe e nos fez repensar e refletir sobre esses assuntos. Então, eu vou pedir para ele, para o Edivandro, falar um pouco sobre essa diferença. Então, nós vamos falar assim, 3 tópicos, pessoal, que são um diferencial um pouco que tem nas teorias que a gente está trazendo no livro. O primeiro deles é que, assim, mesmo
no PMBOK, em outros lugares, a gente não vê as pessoas falando tanto num conceito central no hibridismo, que é a agilidade. Eu não sei se vocês perceberam, mas dentre os princípios da gestão do próprio PMBOK, 4 deles são muito focados em princípios de olhar o valor, customizar, entregar o que ele quer, que é o conceito de agilidade. E a gente vê poucas pessoas falando nesse conceito, entendendo profundamente o conceito. Então, a oportunidade que vocês vão ter na nossa obra é conhecer um pouco melhor esse conceito. O Ed vai dar 2 ou 3 palavrinhas aí para nós sobre esse conceito, Ed. Depois aqui, ó, só para você saber, se você puder falar um pouco também sobre como que, a partir desse conceito, a gente relaciona a agilidade com o hibridismo e aquela outra figura. Fica à vontade. Aí você vai falando que eu mudo o slide aí, ó, colocando o Ed numa figura, numa saia justa, né? Eu não sei se ele estava preparado, mas... Deixa eu tirar do mute aqui. Bom, bem rápido. Eu acho que o conceito central aqui, de novo, o hibridismo, ele é meio, né, não é fim. Assim como a agilidade é meio, não é fim. Então, eu vou explicando a figura e vou dando exemplos, tá? Quando eu estava fazendo projetos, né, de consultoria, a primeira coisa que eu perguntava para quem era o patrocinador do projeto era o seguinte: primeiro, se você sabe o que é agilidade de fato, né? E segundo, como que a agilidade vai ajudar a sua organização? Sem essa resposta, ou essas 2 respostas, fica muito difícil a gente desenvolver agilidade como competência. Porque primeiro que você não consegue conectar a agilidade com a estratégia, você não consegue saber entender que ela é uma competência, não depende de eu dar treinamento sobre uma determinada prática e aplicar ela em projetos, porque a empresa não tem só projetos, a empresa tem operações, tem áreas funcionais, a empresa depende de CAPEX, de OPEX, então, assim, é um processo complexo, né? Depende de sistemas, de tecnologia, depende de estrutura organizacional, tem muita política envolvida. Então, eu tentei dar um passo para trás e entender o seguinte: qual é a essência da agilidade? Então, partiu da pesquisa que a gente fez no meu doutorado para entender a agilidade de fato, e a gente chegou em 3 pontos. Primeiro, que a agilidade ela é uma competência mais que um método. E aí, pasmem, né? Quando toda empresa achava que adotar Scrum iria levar agilidade, na nossa pesquisa nós encontramos empresas que combinavam práticas e que tinham mais agilidade do que aquelas que só usavam métodos ágeis. Então aí você já fala, pô, então tem alguma coisa errada, porque eu adoto um método ágil e eu não sou ágil. Claro, porque nós estamos falando de uma competência e não simplesmente um adjetivo. Segundo ponto é que ela depende de uma combinação de fatores, então eu já dei alguns exemplos aqui. E o terceiro, gente, e para mim é um conceito-chave, é que a agilidade possui diferentes níveis, tanto em termos de aplicação, quanto em termos de resultado. Bom, Edivando, o que você quer dizer? Eu quero dizer que em termos de aplicação, eu posso ter agilidade no nível de projeto, de processo, de operações, numa unidade de negócio. E aí, isso se reflete na maioria das organizações hoje, porque eu vou lá e a empresa fala, ó, nós somos uma empresa ágil, tá? Como é que é o seu RH? Putz, o cara faz a mesma coisa há 50 anos atrás. Bom, se o seu RH faz o mesmo processo, a mesma forma de contratação, então você não tem agilidade no RH. Mas em TI todo mundo usa o tal do Scrum. Bom, então significa que no máximo você vai ter agilidade na área de TI. E isso talvez não seja suficiente, porque talvez você esteja desenvolvendo novos produtos, você consiga acelerar, né, a execução desses projetos, mas talvez não está tendo o resultado que você precisa. E a área de inovação? Será que eu tenho uma área de inovação que consegue antecipar tendências para a organização? Será que eu tenho uma área de processos ou de governança que consegue ajudar a adaptar e ter mais níveis de flexibilidade na organização? Então, a gente chegou no que eu chamo de 3 As da agilidade, que no fundo é a teoria por trás de Business Agility, que significa que se a empresa conseguir desenvolver essas 3 competências juntas, numa harmonia adequada, ela sim poderá ser classificada ou pelo menos entendida como uma empresa ágil. E aí a gente não precisa aplicar nenhum diagnóstico, você vai ver isso no dia a dia. Você vai ver uma empresa que consegue
ter muito foco claro em inovação, na estratégia, no que ela quer, ela consegue repriorizar as iniciativas, ela consegue explorar novas fontes de receita. Se tiver uma crise, ela consegue rapidamente se adaptar. Então, veja que não depende só de desenvolvimento de produto, não depende só de gestão de projetos, né? E não depende só, obviamente, de um framework. Então, quando a gente fala em Business Agility, gente, esquece tudo aquilo que você entende como gestão de projetos ágeis ou metodologias ágeis, porque nós estamos falando de uma escala muito mais complexa, muito mais ampla, né? E por isso que a gente usa como core aqui os 3 A's da agilidade. E aí é importante, pode passar, Daniel, posicionar a agilidade dentro de um framework maior. E aí a gente criou essa figura, porque a gente estava até tendo uma discussão no livro, foi sempre bacana, e o Paulo que fez essa provocação, né? Falou, pô, gente, como é que a gente explica onde é que o hibridismo está nesse ponto de evolução? Aí eu falei, puta, batata, vamos fazer então, a gente precisa. Estava na nossa cabeça, mas não estava no livro. E aí a gente desenhou essa figura, que no fundo ela mostra aonde é que o hibridismo contribui e qual é o papel do hibridismo para com o Business Agility. Então você vai ver, respondendo até a pergunta que a pessoa me fez recentemente, o que é o hibridismo? Onde é que está posicionado? É uma outra abordagem que concorre com o ágil? É uma evolução do ágil? Ou é um ágil fake? Eu diria, gente, que é o seguinte, o hibridismo é o guarda-chuva, ou é a abordagem guarda-chuva, onde embaixo a gente pode colocar práticas ágeis de desenvolvimento, práticas preditivas de desenvolvimento, e aí nós vamos ter o que a gente chama de modelos e métodos híbridos. E tem, né, aqui esse cantinho aqui, essas outras abordagens, tem um monte de outras abordagens que a gente não colocou no livro, porque não tinha espaço, mas que compõem, complementam o hibridismo, né? Exemplo, Design Thinking. Exemplo, o próprio Lean Thinking. Exemplo, as teorias de centro de excelência. Exemplo, gestão de portfólio. Então, você vai ter vários níveis aqui dentro do hibridismo, ou complementação dessas outras abordagens, que vão levar a um resultado superior, que é Business Agility. Tá? Então, essa figura, a gente gosta muito de usar ela para explicar aonde é que hibridismo se encaixa e por que, gente, que hibridismo é tão importante. Porque, de novo, é a evolução das abordagens preditivas e ágeis combinadas e é a cola que faltava com Business Agility. Porque a gente cansou de ver estudos, pesquisas e na própria prática do dia a dia, empresas tentando aplicar receitas prontas que não funcionavam. E aquelas que se destacavam eram aquelas que desenvolveram uma competência que até então a gente não tinha dado nome, que é hibridismo, para poder construir suas próprias soluções. Né? Vou fazer uma pausa aqui. Eu vi que tem uma pergunta aqui no chat. Aí eu não sei, Daniel, coordena aí como você quer prosseguir. Eu queria até chamar a atenção, viu, Ed? Porque, assim, essa pergunta que a Ana Correia fez via o YouTube, que é assim, como controlar o financeiro de uma iniciativa, né? Quando nós temos um ambiente em que a pessoa trabalha com iniciativas variadas ao longo do tempo. Eu vou fazer uma certa interpretação, Ana, depois você fala aí se eu estou correto ou não. Mas é assim, eu estou entendendo que acho que o problema que a Ana está sofrendo é assim, às vezes alguém trabalha numa área mais de base, né, de recurso, por exemplo, trabalho no financeiro, ou eu trabalho em gestão, no RH, contratando pessoas para os projetos ágeis. E aí eu vejo lá, alguém chega com a belíssima ideia, vão fazer hibridismo, né? Aí no outro dia tem cada equipe tentando fazer um método diferente. Essa pessoa que está no suporte, como é que eu vou agir se eu tenho lá um cara fazendo algumas coisas, o outro indo para a direção correta? E aí, Ana, eu acho que essa figura e a explicação que o Ed deu, aí vocês me corrigem, Ed, se eu estou falando muita besteira, eu acho que é essencial para mostrar esse problema da Ana, gente, o problema que a Ana Correia está tendo. Porque o que acontece? Se eu começo a falar o seguinte, não, o legal agora é gerenciar por princípios. Então, assim, eu vou deixar a minha organização, e se eu tenho uma organização grande, vai ter lá um cara de software usando ágil, vai ter alguém lá de base, infraestrutura, usando uma abordagem preditiva tradicional, vai ter alguém usando um modelo híbrido.
E como é que vai conectar isso nas organizações, né, Ana? E quem está nessa função, que está apoiando os vários projetos, ela pode ficar perdida. Então, a resposta, né, é essa figura que a gente acabou de mostrar. Realmente, talvez esteja faltando nessa organização um pensamento organizado, sistematizado sobre a customização, ou seja, pessoas que consigam. E aí, se você olhar nessa figura, você vai ver que tem lá o hibridismo, e embaixo tem lá os modelos e métodos do hibridismo, que eles ajudam a fazer essa conexão entre as várias abordagens que estão colocando. Tá certo? Eu acho que é meio que por aí, né, Ed? Eu falei muita só complementando, né? Eu acho que a dúvida aqui dela foi a dúvida que o executivo trouxe uma vez para mim, dizendo o seguinte: Divandro, nós vamos trabalhar por fluxo de valor ou por projeto? Eu falei, pelos dois. Porque não adianta você querer encaixar projeto em fluxo de valor e encaixar fluxo de valor em projeto. Você tem os dois na sua organização. Você tem projetos que são CAPEX e você tem projetos que são puro OPEX, ou seja, eu trabalho por fluxo de valor. Se eu não gerar nada, eu estou pagando pessoas, praticamente. Então, e a gente tem que conviver com essa complexidade. Por isso que é importante a gente ter a competência para entender o que cada projeto deveria usar para ser mais bem sucedido, vamos dizer assim, ou ter mais chance de sucesso, e não tentar forçar um padrão que veio top-down da organização em tudo quanto é tipo de projeto. Esse é o primeiro erro que toda organização acaba cometendo quando começa a fazer gestão de portfólio bem feita, porque tenta criar um indicador único para todos os projetos. E aí tem projetos que são mais, né, uma envergadura mais de inovação, tem projetos que são mais operacionais, tem projetos que você não sabe nem como começar, não tem nem como desenhar o escopo, que é pura incerteza, e aí você tem um dito cujo do indicador que você tem que preencher para uma área de governança, porque reporta isso lá para fora do país, gente. Olha onde é que nascem os problemas. Então, assim, não adianta a gente querer forçar a metodologia no contexto. É o contrário, é entender o contexto para adotar a melhor metodologia de acordo com cada situação. Perfeito. Excelente, Ed. E essa deixa do Ed, eu já vou passar para um outro tema agora, que eu vou chamar o meu colega aqui, o Michael. Então, assim, realmente, no hibridismo, a gente tem esse primeiro problema que o Ed falou, que a gente conseguir entender o que é agilidade para o meu negócio, conseguir conciliar e criar uma governança para trabalhar tudo junto. Aí a gente vai ter um segundo problema, que é como customizar, né? Então, no livro, a gente trata também dessa questão do como customizar, e aí eu vou trazer aqui, ó, um pouco da experiência. Eu vou pedir para o Michael nos ajudar aqui, ó, porque o que acontece, assim, ó, nos princípios, né? Nós temos a visão dos princípios e nós temos os ambientes de projeto e o valor do cliente. Então, a gente tem que, na verdade, fazer esse desafio de criar um modelo híbrido, né? Então, eu vou pedir para o Michael falar um pouquinho sobre esse desafio, Marcos. Aí eu trouxe essa figura aí para te ajudar, se você quiser. Tá. Não sei se eu vou me prender muito a ela, mas vamos lá. Bom, pessoal, de verdade, é um desafio criar um modelo híbrido, não é algo simples. E aí a gente tem que pensar um pouquinho também no que o Daniel falou lá no começo da apresentação aqui, que é a evolução. Então, historicamente, eu acho que já aconteceu muito com vocês, a gente tem um determinado modelo prescritivo e a gente tenta aplicar ele by the book, da forma que ele foi criado, sem muitos desvios. E a gente acaba esbarrando em vários problemas e por muitas vezes a gente não acaba tendo o resultado esperado. Por quê? Em muitos casos, em muitas empresas, o que a gente acabou vendo é que muitas vezes o processo ou o modelo era mais importante do que o resultado que ele estava gerando. Seja porque ele era um modelo famoso da empresa de streaming de filmes ou de streaming de música que funcionava em determinado ambiente e aquela empresa estava tentando utilizar aquele mesmo modelo. Porém, a gente tem que ter em mente que esses modelos eles foram criados por uma necessidade específica naquele momento daquela empresa. E aí a gente tem que pensar nisso para olhar para o nosso próprio, não umbigo, vamos dizer assim, para a nossa própria empresa. Se puder voltar lá no slide, pessoal. Tá. Desculpa. Não, imagina. E isso não é algo simples. Então, conforme a gente foi evoluindo, surgiram os métodos ágeis de gestão de projetos e depois
surgiram modelos prescritivos híbridos de gestão de projetos. Porém, esses modelos híbridos que surgiram de 2015 para cá, mais ou menos, acabaram cometendo os mesmos erros dos modelos tradicionais e ágeis do passado. Eles foram criados ou customizados por um ramo específico da indústria, por um ambiente específico, com as características daquela equipe para aquele momento. E quando a gente tenta aplicar esse modelo híbrido criado por um determinado ator, um determinado profissional na nossa empresa, a gente acaba esbarrando nos mesmos problemas. Então, a ideia aqui e a solução que a gente observou e trabalhou em cima é o principal desafio do hibridismo, que é o como criar modelos de gestão. Então, como eu olho para a minha empresa, olho esse mar de métodos e práticas que existem e eu consigo escolher as melhores práticas ou as mais adaptadas ali para o contexto do meu negócio, visando obter resultado. Então, a gente não vai ficar refém de um modelo, mas a gente vai criar o nosso próprio modelo para atingir os melhores resultados para a nossa organização, tá? E aí, obviamente, que está ali na balancinha, a gente vai tentar a todo momento equilibrar o nível necessário de previsibilidade, antecipação e padronização, que tem uma pegada um pouco mais de controle dos métodos tradicionais, com a pegada mais ágil, que é flexibilidade, adaptabilidade e responsividade, para a gente conseguir atingir o nível de agilidade necessário para o contexto do meu negócio, tá? Então, como o Daniel falou, isso envolve um diagnóstico, onde a gente tem que olhar para o ambiente do nosso projeto. Quando a gente fala ambiente do nosso projeto, a gente está falando de alguns fatores críticos, internos e externos, que podem impactar o desempenho das práticas que eu estou utilizando. Exemplo desses fatores, tamanho da minha equipe, localização geográfica da minha equipe, cultura da minha organização, estrutura organizacional da minha empresa, tudo isso pode impactar o nosso modelo de gestão. Ao mesmo tempo que a gente tem que olhar o valor que a gente quer criar para o nosso cliente, e a gente acaba entrando aí no tema de Business Agility, que já foi bem abordado aí pelo Edivandro, tá? Então, a gente tem que bem colocar tudo isso na balança para construir modelos híbridos. Aí, Daniel, se você puder pular mais um. Tá. Pensando nisso, pessoal... acabou... Não, volta lá. Acabou pulando não, sem problemas. Pensando nisso, então eu vou falar no Gogó aqui, tá? Sem imagem, mas no livro vocês têm. Tá? Compra o livro e olhem lá que vai ter. Pensando nisso, a gente criou um método para customizar modelos híbridos de gestão. Esse método, ele não simplesmente saiu da nossa cabeça. Eu fiz isso porque a gente queria assim. Não. Teve todo um embasamento científico por trás, além do teste em prática com empresas, e a gente validou esse método, que é um passo a passo ali, vamos dizer assim, com várias etapas para a gente criar um modelo híbrido de gestão. Então, nesse método, a gente tem uma parte de diagnóstico, uma parte de inferência e uma parte de melhoria contínua, né? Onde a gente aplica e melhoria continuamente. Falando bem brevemente aqui para vocês, a gente tem a fase de diagnóstico, onde a gente vai, de fato, identificar todas as características do ambiente de projeto, todo esse valor que a gente espera gerar para o nosso cliente. E a gente, baseado nesses dados, a gente vai entrar na fase de inferência. E aí, na fase de inferência, tem talvez o coração do nosso método. É uma ferramenta que a gente chama de matriz morfológica de prática de gestão de projetos, tá? Eu sei que falando assim parece estranho, é um nome muito grande, mas no livro, se vocês pegarem, vocês vão entender o que eu estou falando. Ela funciona basicamente como um cardápio de práticas, tá? Para a gente conseguir identificar as melhores práticas entre tradicionais até práticas ágeis, passando ali pelo hibridismo, para atender as demandas do nosso projeto específico da nossa organização. Baseado nisso, a gente vai conseguir criar um método mais aderente às nossas necessidades, a gente vai colocar esse modelo para rodar e, ao longo do tempo, a gente vai avaliando se, de fato, ele está atingindo os resultados que a gente esperava com esse modelo que a gente criou ou se alguns ajustes vão ser necessários para a gente ir sempre melhorando continuamente, tá? Então, seria bom ter a figurinha ali para a gente explicar, mas eu espero que vocês tenham entendido o que da questão. É não ficar preso ou não ficar refém a um método específico, é não ter o seu método de estimação, vamos dizer assim. Mas é criar a capacidade de conseguir customizar um modelo de gestão baseado em tudo que a gente tem de modelos e práticas técnicas e ferramentas para o contexto do seu negócio, tá? Basicamente é isso que a gente traz no livro, a forma de como fazer isso e depois um exemplo bem didático aí, numa empresa de
do setor de energia, um projeto que envolve drones autônomos aí, para tentar exemplificar todo esse processo para vocês. Ô, Michael, tem uma pergunta bem interessante aqui que você começou a responder, que acho que dá para você fazer um duplo clique aqui, ó. O maior desafio do hibridismo, então, seria encontrar o ponto de equilíbrio entre processos, ferramentas e técnicas? Exato. Esse é o cerne da questão, vamos dizer assim. E não é uma tarefa fácil, é por isso que a gente tem todo esse processo de diagnóstico por trás, além da melhoria contínua. Muito provavelmente a gente não vai acertar logo de primeira, a gente vai ter que ir cortando as arestas e fazendo os ajustes necessários nesse modelo que a gente criou, justamente para conseguir cada vez mais, baseado nas lições aprendidas, a gente conseguir equilibrar da melhor forma possível esses dois polos, tá? Que a gente está falando aqui, e também envolvendo processos, ferramentas e técnicas. Não sei se ficou claro, Ed, pode complementar também. Não, eu acho que eu devolveria a pergunta para a Flávia. Eu não sei o contexto dela, ao qual ela pensou na pergunta, mas eu acho que não é nem um desafio encontrar o equilíbrio entre processos, porque aqui não é tradicional versus ágil versus qualquer outra escola. Acho que a palavra equilíbrio aqui cai bem, e, na verdade, o que a gente quer, o que a gente preconiza no livro, assim, você precisa encontrar aquele método, ou construir aquele método com maior aderência para as necessidades do seu negócio. Independente se ele seja mais para o tradicional, mais para o ágil, mais para qualquer outra escola que você queira. E esse é o diferencial competitivo. Porque imagine se todas as empresas adotam o mesmo método, qual é a diferença competitiva entre elas? Nenhuma. Então, por muitos anos, né, aí acho que abri um parênteses aqui, as empresas investem muito em inovação de produtos e tecnologia, mas investem quase nada em inovação de processos de gestão. Quase zero. Né? Tem lá um budget para P&D, para tecnologia. Você fala assim, ó, você precisa evoluir a sua forma de gerenciar. Quanto que você tem para fazer isso? Zero. Então, a gente parou no tempo, né? Muitas empresas parou no tempo e o que acontece é que as empresas, elas correm atrás da onda, né? Elas estão lá atrás da crista da onda, a maioria delas. Então, qual é o framework da moda agora? Manda todo mundo fazer treinamento e vamos implementar aquele framework. As empresas que estão surfando a onda criaram seus frameworks. Não copiaram. Então, acho que a provocação aqui, Flávia, é assim, aprendam a ser arquitetos da agilidade e não simplesmente seguidores. Porque daí você não vai ser diferente de ninguém. Deixa eu complementar um outro ponto aqui, que é um tema complexo para a gente falar em pouco tempo, né? E é gostoso de falar, mas talvez a gente passe a impressão errada que a gente está preconizando modelos tradicionais ou preconizando modelos ágeis. E não, tá? Para cada projeto, um modelo vai ser melhor do que o outro. Então, se a gente estiver falando de um projeto com um nível de inovação extremamente baixo, onde a gente já realizou vários projetos similares ao longo dos anos na nossa empresa, e a gente tem um histórico disso, não tem por que inventar moda, querer fazer hibridismo ou pegar uma praticagem muito mirabolante. Não, vamos ir para uma linha um pouco mais waterfall mesmo. Se eu já estiver trabalhando com projetos totalmente inovadores, então talvez seja mais interessante a gente ir para o lado mais ágil. E tem projetos complexos que a gente vai precisar mesclar esses dois mundos. Então, não existe a receita mágica, uma receita pronta, específica, mas para cada caso vai ter um método melhor ou pior. E aí a gente vai ter que saber arquitetar isso, igual o Edivandro falou. E se puder voltar à apresentação, eu corrigi lá aquele problema, estava oculto o slide, aí não sei se puder voltar, e aí eu só ia complementar. Então, isso é uma coisa muito legal do livro, muito original, porque a gente pega aquele conceito de agilidade, porque, veja, vocês viram que no ágil já preconizava agilidade, e no tradicional, na gestão por princípio, um dos principais princípios é a agilidade. Por quê? Porque ele é um fator decisivo hoje na competição. Então, acho que o Michael está falando, e é muito legal, porque o Michael trouxe para o nosso livro uma experiência muito bacana, não sei se vocês sabem, mas ele ajudou aqui no nosso grupo de pesquisa, ele me ajudou, ele criou 3 métodos, na verdade tem um método no livro, mas ele fez já 3 métodos de customização, viu, gente? E eles são diferentes porque eles focam nessa
nesse conceito de que você tenta medir a agilidade e aí você vai fazer a customização que você precisa. E aqui aquele slide que eu dei um tombo nele, viu, Marco? Desculpa. Era o slide que era para estar apresentando, estava oculto aqui, né? Mas esse modelo aqui que ele narrou ali, pessoal, vocês vão encontrar no livro. É um roteiro, é um roadmap, onde ele mostra como você ajudar a customizar, baseado todas as questões que a gente falou agora, no conceito de agilidade, mas e aqui são as técnicas que estão escritas no livro, que é a matriz morfológica e outras técnicas que são bastante originais, foram criadas aqui mesmo no Brasil, aqui dentro do nosso grupo de pesquisa. E sim, convido a todos aí, os gestores de projetos, podemos sim fazer grandes contribuições também para a teoria, não só usar a teoria, né, Marcos? Se você quiser complementar. Não, é isso, Daniel. Acho que não vou gastar muito mais tempo. Tem outros temas para a gente falar aí. Tem o caso da Bosch também, que é super legal. Mas basicamente é isso, tá, pessoal? Esse é o procedimento sistemático, vamos dizer assim, que a gente criou. Tem uma série de templates e documentos aí a serem utilizados para apoiar vocês nessa jornada de criação de modelos híbridos, tá? E aí isso está extremamente detalhado lá no nosso livro. Perfeito. Então, eu vou passar a palavra agora para o Paulo, gente, porque o Paulo ele vai falar um pouco mais para a gente sobre preparação da empresa para organização por hibridismo, e ele vai falar muito aqui do caso da Bosch, né, que ele está descrito lá no capítulo 4. Paulo, fica à vontade aí para falar para nós aí. Sua vez, meu amigo. Tá bom, obrigado. Então, primeiro vamos trazer o que é a Bosch, né? Não sei se todos conhecem, mas é uma empresa centenária de tecnologia e que se reescreve de tempos em tempos. E por que ela se reescreve? E por mais que se reescreva, ela não deixa de fazer aquilo que ela sempre fez, que é tecnologia para a vida. Mas ela sempre se reescreve para continuar entregando esse valor para a sociedade. Então, cada vez mais, e quando o mundo acelera, chegou um momento em que as ferramentas que ela usava, estou dizendo isso aí nos idos de 2012, mais ou menos, tudo aquilo que ela trazia e sempre funcionou, chegou um momento que não estava mais entregando o valor que era esperado. E por quê? Porque o mundo tinha acelerado demais. Embora houvesse já inúmeros frameworks, soluções, ferramentas que sempre deram certo, chegou um momento que eles não foram suficientes. Alguém pode dizer, mas então eles estavam errados. Não, eles não estavam errados, eles não eram suficientes mais. Isso vem ao encontro das redes que o Daniel mostrou. Por muitos anos, rede centralizada e descentralizada atenderam bem as questões que as organizações tinham para enfrentar. Mas elas não eram mais suficientes. Então, você precisou lançar a mão de nova forma de rede, que é a rede distribuída. Muito bem. Então, você traz o contexto em que o mundo acelerava demais, as ferramentas que existiam não eram mais suficientes, o tipo de organização que se tinha, que era centralizado e descentralizado, enfrentava uma série de problemas para continuar entregando valor. Ou seja, essa combinação de tudo isso chegou a um ponto em que nós tivemos que rever todas as soluções que a gente aplicava. E aí, não era mais só aplicar o Lean, por exemplo, só aplicar o Project Management ou só aplicar o Scrum. Precisava encontrar uma combinação adequada a cada momento que o negócio enfrentava. E aqui eu trago, por exemplo, uma solução que a gente aplicou na área automotiva, onde a gente tinha combinação de inovação na melhoria contínua, em projetos inovadores, não só com situação, com grau de previsibilidade conhecido, mas tinha grau de previsibilidade desconhecido. Então, quando você começa a ter uma proliferação de situações, você não adianta só pegar uma ferramenta e querer aplicar para todas as soluções. Então, você precisa, como foi dito aqui anteriormente, né,
customizar a solução para a sua situação específica. E foi isso que nós fizemos na Bosch. Nós tínhamos feito uma série de treinamentos com a gestão para trazer esse olhar de inovação na gestão, que o Edivandro muito bem apontou, que às vezes é negligenciado. Não é só inovação no produto, inovação num serviço, mas é inovação na gestão, não só de projeto, como do negócio. Então, o hibridismo realmente vem ao encontro de uma resposta para a gente continuar performando, né? Você trazer uma solução adequada a cada momento que se vive. E isso reforça os valores da organização, a cultura da organização, ou seja, você vai ajustando para poder continuar a fazer o que sempre fez, que é tecnologia para a vida. Só que num novo patamar, num novo nível de potência para entregar o valor para a sociedade. Então, o exemplo que a gente traz no livro, exatamente, enquadra os 4 momentos que um negócio pode ter. Ele pode ser simples, no que diz respeito a um elevado grau de previsibilidade. Então, você pode usar a ferramenta mais adequada quando o mundo que você vive é de alta previsibilidade. Ou você pode usar um waterfall, quando existem variantes de plataforma. Ou você pode usar uma solução, por exemplo, do Scrum, quando você tem um ambiente complexo, com um elevado grau de imprevisibilidade. Ou até mesmo você aplicar um design thinking quando você está num momento caótico. Ou seja, você não tem nem noção clara das especificações para atender um cliente, nem da tecnologia, quando você quer entrar num novo ramo, por exemplo. Então, o hibridismo, ele alinhava todas essas possibilidades para que você possa customizar e você ter as melhores escolhas para poder continuar entregando solução para o seu cliente. Então, esse é o contexto, e vou ser breve para poder dar um tempo de algumas perguntas, que o tempo já está indo bem, né? Tá bom? Perfeito. Então vamos lá, pessoal. Obrigado, Paulo. Perguntas aí para o Paulo sobre isso. No caso, no livro lá, tem um descritivo aí, mostra como a Bosch fez, né? A Bosch é um caso muito interessante, viu, gente? Porque é uma das empresas no mundo que logo percebeu essa ideia do digital, né, Paulo? E o próprio CEO fez uma comunicação lá de cima para baixo. Isso que ano que era, Paulo? Só para o pessoal ter uma ideia. 2012, quando realinhou a organização para uma empresa de AIoT. Nós temos alguns pilares de negócio, mas nós passamos pelos vários estágios da organização, né? Desde uma emergente, quando fomos uma startup no século XIX, como uma incumbente ao longo do século XX, e agora como uma insurgente quando a gente questiona os nossos próprios meios, né? Para nos transformar numa empresa de AIoT. O que quer dizer isso? Inteligência artificial com internet das coisas. Então, nós precisamos fazer uma reorganização para continuarmos entregando soluções que são tecnologia para a vida. Aquele padrão que fazíamos até 2012, por exemplo, já não atenderia mais. Por isso que nós precisamos entrar num novo patamar, e o hibridismo é um excelente caminho para a gente continuar performando e entregar soluções para os clientes. Muito legal. Vocês viram, né, gente? Imagina, 2012, eu acho que em 2012, se vocês pensarem hoje, é uma visão muito acima do tempo, né? Naquela época, as empresas não estavam percebendo ainda, havia até alguma desconfiança ainda em relação ao ágil em várias áreas, e a Bosch, que é uma empresa muito forte em engenharia, era uma das áreas onde o ágil demorou um pouco mais para chegar, né? Até porque eram negócios o negócio que envolve engenharia, envolve técnica,
ele é um negócio que você tem mesmo que ser mais conservador, porque você não pode, né, fazer alguma coisa num carro e aí não ter o freio e morrer alguém. Então é bem legal. E só para complementar, você vê, 2012 foi quando surgiu a primeira menção de indústria 4.0, né? Que foi na feira de Hannover. Então, você vê, é tudo mais ou menos no mesmo tempo que aconteceu e que exigiu. Se você quer ter uma indústria 4.0, você precisa estar num outro patamar, né? Então, você vê que é tudo contemporâneo, né? Legal. Então, vocês vão encontrar isso lá no livro também. Então, no livro a gente fala, depois de mostrar, na verdade, o que é o hibridismo, mostrar como customizar um modelo híbrido, e aí a gente e mostrar esse caso da Bosch, né? A gente mostra o caso de sucesso lá da Bosch e também tem uma discussão nos capítulos finais sobre esses assuntos que lá no caso da Bosch mostrou que eram importantes. Então lá vai mostrar o quanto foi importante a rede de trabalho, quanto foi importante os blocos de transformação, a área de apoio, a sala de gestão de projetos, né? Como que essa transformação impacta e é necessário você acomodar em outras áreas da empresa. Aí, em cima dessa percepção, a gente traz algumas indicações, né? Que para um CEO ou alguém que é especialista em gestão de projetos e vai ter que ajudar a sua empresa nessa transformação rumo ao hibridismo, pode usar para poder fazer esse trabalho de transformação, né, Paulo? Então, é isso daí. Gente, eu acho que foi, assim, passou rápido o tempo, né? Nós estamos aqui chegando a 20h30. O Antônio aí falou que gostou demais. Obrigado. Difícil mesmo status quo e tem que ser insurgente que nem a Bosch. O Paulo é bastante insurgente, viu, gente? É muito bom trabalhar com ele, porque a gente precisa desse perfil do insurgente, né, Paulo? A pessoa que põe o dedo na ferida e que chama atenção para as coisas, né? Então, muito legal. Gente, já que a gente está no final, eu falei que a gente ia dar junto com o colóquio, né? Não só nós, mas também junto com a equipe do colóquio, a gente vai tá dando um prêmio aí para quem ficou até agora, quem prestigiou ali, né? Então a gente tem o livro aqui, depois vocês podem buscar, e a gente vai sortear 2 exemplares ali para vocês, tá certo? Então eu passo a palavra aí para o Wagner, aí quem ficou até o final aí pode ganhar. Então o Wagner sorteia e quem tiver aí dá um ok aí, falou que viu. Pode ser, Wagner? Oi, Daniel, tá me ouvindo? Tô. Joia. Daniel, a gente tem aqui uma perguntinha ainda que eu queria, antes de passar para o sorteio, né? Que o sorteio com certeza aí é esperado, eu queria retomar um pouquinho aqui, né? Na verdade, tem um pouco essa daí que você acabou de comentar, né? Sobre a questão do status quo, né? Mas tem também aqui uma pergunta da Vitória sobre se o hibridismo vem com um toolkit próprio, né, entre aspas, né? Então, ou vai ser um arranjo das empresas, daquilo que melhor funciona. Um pouco vocês já comentaram um pouco isso aí, só queria que talvez reforçasse um pouco, né? Já que esse provavelmente é uma dúvida de muita gente. Legal. Eu vou pedir aos colegas aí que respondam essa pergunta. Como ela é uma questão ampla, filosófica e desafiadora, Sanderson, eu agradeço a Vitória pela perspicácia da pergunta. Desculpa eu não ter visto, Vitória. A gente podia fazer o seguinte, o que você acha, Sanderson? Eu passo um pouquinho para cada pessoa falar sobre ela, tudo bem? Sim, temos aí 5 minutos. Perfeito. Aí. Vou passar aí pro Michael primeiro. Pode ser, Michael? Você que é o nosso grande... O que você acha, Michael? Essa pergunta vai dividir corações aqui. Eu fico para o final, tá bom, Michael? Não vai não. É que, na verdade, o Ed já está respondendo no chat, tá? Mas eu vou pegar a onda aqui, a gente vai complementando.
Mas acho que os dois mundos tá concordando com o que o Edivandro falou ali. Eu acho que a gente vai ter que criar um toolkit próprio, baseado aí na experiência que a empresa já teve, tá? Em uso de práticas, experiência em projetos passados. Cada tipo de projeto vão ter lições aprendidas diferentes e tudo isso a gente vai criar um toolkit para a nossa organização. Então, a ideia é que cada organização tenha seu próprio toolkit, tá? Pronto para a gente conseguir olhar ali para dentro e customizar da melhor forma possível. Ao mesmo tempo que a gente tem que ter como base também as melhores práticas, vamos dizer assim, ao longo dos anos, para fora da nossa organização, olhar os modelos estão surgindo, os modelos já muito bem conhecidos, para a gente saber também, não só ficar vendo o nosso toolkit, mas conseguir atualizar ele ao longo do tempo, conforme a gente vai ganhando maturidade em novas práticas, técnicas e ferramentas, tá? Não sei se eu respondi aí o questionamento. Perfeito. Obrigado, viu, Marco? Qual a sua percepção, Paulo? Quer comentar um pouco para nós? Eu vou muito nessa linha também, né? Porque assim como uma solução que você tem hoje, pode ser que daqui a algum tempo você precisa fazer até ajustes na solução que você faz, porque as circunstâncias mudaram. Então, o que a gente traz no livro é essa flexibilidade para você sempre poder ir arejando e revendo as coisas ao longo da jornada. Não é porque você encontrou uma solução num dado momento e que ela deve ser permanentemente dessa forma. Você precisa ter essa liberdade para fazer os ajustes de percurso, né? Então, claro, existem fundamentos, mas é você que vai temperando, você que vai trazendo o equilíbrio dinâmico de tudo isso daqui. Não é um equilíbrio estático, é dinâmico. A solução que está aqui, ela vai ter um ciclo que você pode rever mais para frente e fazer novos ajustes. E é isso que é a riqueza desse livro. Você poder fazer ajustes ao longo da jornada. E cada vez mais os ciclos são mais curtos. Então, requerem que você sempre esteja atento para poder fazer as melhores escolhas. Então, é por aí. Perfeito. Eu vou pedir para o Ed falar, mas aí para a gente focar um pouco em outro aspecto da pergunta, Ed, você quer falar um pouco dos desafios? Realmente o Paulo e o Marco mataram a charada, né? A gente vai ter que aprender a criar os nossos próprios toolkits. Para isso, obviamente, Vitória, você vai precisar primeiro conhecer o que tem, porque a gente tem que ter uma certa parcimônia, tá? Muita gente quer criar ferramenta nova, mas aí nem sabe as que tem e como elas funcionam. Então a gente vai ter que conhecer muito o que tem. Mas aí tem um desafio. Ed, você quer comentar esse aspecto do desafio? O quanto que é desafiador preparar uma organização para que ela possa criar e manter esses toolkits sem também ir para o caos, ou seja, deixar aquela entalpia lá correr solta e no final a gente voltar para aquele que existia antes da gestão de projetos, que é quando não tinha padrão nenhum. Eu acho que os desafios são de várias envergaduras, vamos pensar assim, e várias fontes. Eu acho que tem o desafio do patrocínio, como eu comentei aqui, né, pouco se investe em gestão, em inovação da gestão, né, e o foco é mais tecnologia. Eu acho que tem um entendimento, conhecimento, principalmente da alta liderança, sobre o que de fato pode funcionar e ajudar a empresa a implementar a estratégia. Às vezes eles estão muito distantes da realidade do dia a dia e isso impede essa empatia, né, com a necessidade de realmente repensar as coisas. Eu acho que tem o desafio das pessoas, do conhecimento, contrário do que aconteceu, né, há 15 anos atrás, quando a gente estudava o assunto que não tinha referência. Hoje tem muita coisa, tem coisas boas, tem coisas ruins, então assim, se você não tiver atento, você não consegue filtrar o que é bom do que é fumaça, né, o que é bom do que é só uma marketing. Então acho que tem que ter as pessoas certas, e eu acho que tem que ter, na verdade, o que eu digo que, na verdade, é o principal agente da mudança
eu acho que é o trigger, né? Assim, qual é a dor que você tem? Se você tem uma crise, ela vai ser a principal impulsionadora disso, porque aí esse tópico vai virar prioridade. Então, não estou dizendo para ninguém gerar uma crise, mas eu estou dizendo para as pessoas entenderem o momento que a organização está, identificar isso como uma potencial alavanca, né, para levar esse assunto para a mesa. Então, o meu trabalho nas consultorias era muito mais de alinhamento do que de execução, porque execução a gente tinha método para tudo quanto é coisa que você imaginar, e está aqui mais um, né? Mas a dificuldade era alinhamento de expectativa, era alinhamento de entendimento, era alinhamento do que é prioritário, né? E aí cada um tem uma agenda. Então, a gente parte aí pro foco na transformação, que não é fácil fazer. Então, eu acho que se eu pudesse deixar uma dica só, eu deixaria o seguinte: olha, tem as pessoas certas nas posições certas para fazer essa transformação acontecer. Porque senão não vai sair do papel. Perfeito. Bom, acho que eu já fiz terror demais, né, Daniel? Não, com essa frase eu queria colocar a minha perspectiva complementar, né? Só para não... A gente está tentando para economizar também o tempo de ser complementar. Concordo com tudo que os colegas falaram, mas eu ia dar uma complementaridade que eu acho que é levantar um aspecto importante do livro, tá, gente? Porque assim, então, viu... Vitória, é assim, eu acho que a gente tem uma série de métodos, um pouco o que o Ed falou aí. A gente tem métodos ágeis escaláveis, o SAFe, a gente tem métodos de previsão, de risco, tem métodos para uma série de coisas, tem vários modelos de change management, modelos de complexidade, tem vários modelos e métodos sobrando por aí. E esse desafio que o Ed falou, no livro tem algumas ideias interessantes para cuidar deles, tá? Por exemplo, esse método da matriz morfológica que está dentro do livro e que um dos desenvolvedores aí encabeçou esse desenvolvimento foi o Michael, que está aqui com a gente. Ele tem uma característica interessante porque ele traz... na verdade, ele é um novo método, viu, Vitória? Então, assim, eu tenho todos esses métodos, mas talvez agora a gente tenha métodos do hibridismo, que seriam métodos de como customizar. Então, veja, a gente falou durante muito tempo na gestão de projetos de que tem que padronizar, tem que customizar e tem que ter vários modelos, mas poucas vezes falaram em como customizar. O Marco, por exemplo, ele tem um dos primeiros artigos assim, científicos onde a gente tenta trazer diagnósticos e formas de customização. Métodos sistematizados para customizar. Então, o livro traz essa ideia. Eu acho que é uma ideia bem interessante, que é trazer a matriz morfológica de um método sistemático para customizar. E o que é um método sistemático para customizar traz de vantagem, pessoal? É que, assim, com ele eu consigo também evitar esse caos. Porque se eu customizar demais e toda hora eu quiser mexer demais, a gente vai perder algo que lá atrás, ou seja, a gente pode voltar para os primórdios da gestão de projetos, que é quando cada gerente fazia do jeito que ele achava melhor. Isso não era nada bom para a organização, porque eu não tenho gestão do conhecimento, eu não consigo reaproveitar, eu não consigo fazer nada. Então, ou seja, eu acho que customizar de forma disciplinada, né? Não sei se vocês concordam ali, mas assim, eu acho que tem essa coisa do equilíbrio e também trazer um pouco desse lado. Era isso que eu queria levantar por final. Gente, eu acho que foi bem bacana aqui o painel. Queria agradecer o Sanderson, né? Sanderson, eu sei que você quer pôr outra pergunta também? Não sei. Não. Estou interferindo no Sanderson agora, mas espera aí. Eu só ia aproveitar para agradecer meus colegas que toparam estar aqui comigo hoje, porque o Sanderson tinha convidado para dar palestra, mas eu trouxe os universitários aqui, são bem... que acho que deu uma brilhantada boa, né, Sanderson? Não, Daniel, ótimo, cara, adorei aqui. Eu fico pensando um pouco, a gente está pesquisando um dos temas gestão de projetos nesse contexto da transformação digital, né? E a gente tem discutido um modelo, né? Mas tentando trabalhar alguns habilitadores organizacionais, né? Para a transformação digital, que é um pouco isso que o Ed estava falando aí, né?
essa questão aí de a gente tem muito recurso, as empresas trabalham a utilização de novas tecnologias, né? Muito de hardware, né? E TI, etc., mas muito pouco da forma de organização e da gestão, né?